Bom, boa tarde. Acho que não está. Esse aqui acho que está um pouco... Bom, tem um pouco de barulho aqui, então Tá. Dá para ouvir? Beleza? Tá. Bom, boa tarde. Sou o Cade e queria falar hoje sobre No Future for You, né? Peguei emprestado uma referência da letra do Sex Pistols para a gente poder começar a conversar a respeito de futuro, né? Bom, eu sou o Cade, trabalho na Lowy, Borger Lowy, trabalho na área digital deles. Meu papel principal agora lá é fazer a integração entre offline e online. E estou lá uma semana, mas sou antigo de casa, estou voltando para lá porque já trabalhei anteriormente lá. E é um desafio bem interessante e tem a ver também com as exigências que o mercado está fazendo para a gente, que trabalha em agência, de tentar falar com todo mundo em qualquer plataforma, em qualquer mídia. Mas eu não queria falar de tecnologia, porque para mim é um assunto meio complicado. E também eu não queria falar muito sobre tendência, sobre futuro, porque no final das contas acaba sendo muito blá 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 e mundo nhenhenhé, e eu acho um pouco complicado a gente ficar batendo nessa tecla sobre algo que ainda não aconteceu, né? A gente pode até ter sinais hoje em dia, mas de alguma forma é muito complicado a gente tentar ter a pretensão de prever o futuro. E eu queria falar do presente, né? Porque esse é o meu ponto de partida. Na realidade, o futuro não pode ser uma desculpa para a gente deixar de pensar o presente. Muita coisa aconteceu para que a gente possa ter condições de pensar o presente e como a gente pode fazer uma vida melhor a partir de agora e não necessariamente esperar que alguma coisa aconteça para a gente começar a reagir, que aparentemente é o que a gente está fazendo ultimamente. Para começar, vamos tentar entender o que aconteceu nos últimos 5 anos em relação ao mundo, que dá sinais de que boa parte do que a gente tentou prever anteriormente chegou a lugar nenhum. Quando a gente fala de economia, né, caos é a palavra mais utilizada. Caos pode ser um adjetivo muito forte, mas ao mesmo tempo é sinônimo de economia. Então a gente está aí com um desafio muito grande de tentar tirar esse caos da frente, mas não consegue. Né? Crise econômica americana, ninguém previu isso. Né? Os Estados Unidos com moratória, ninguém falou pelo menos sobre isso. Né? Cadê a previsão para ajudar a gente a viver melhor? Não teve. Outra coisa, a gente está vivendo uma época única realmente com a popularização dos meios de comunicação. Eu não precisar mais de uma Globo, que me perdoe, uma TV Globo para intermediar a relação com as pessoas, até porque eu não consigo, é só uma televisão que me bombardeia de mensagem. Quando eu trouxe as pessoas juntas para um processo de comunicação, a coisa se rompeu. E agora a gente está vivendo os resultados disso. Que é muito bacana, que é muito relevante e é muito bom estar vivendo nesse tempo agora. É muito bom estar vivendo hoje, presenciando isso. Aí outra coisa é que, apesar dessa aparente liberdade de comunicação, a gente está conquistando ainda uma relação mais simétrica com o poder. Antes a gente tinha relações assimétricas e agora a gente está conseguindo falar de igual para igual, embora a gente não esteja dentro do poder falando com as pessoas com quem a gente deveria. Mas eles pelo menos sabem que a gente não está satisfeito e que a gente está achando muita coisa ruim. Tá? Então, vendo o que aconteceu nos últimos 5 anos, a gente pode tentar começar a pensar um pouquinho de como agir a partir de agora. Tem 2 caras que me ajudaram muito nesse processo, né, para poder falar para vocês, que são esses 2 senhores franceses, chamado Michel Maffezoli e o Gilles Lipovetsky. Eles são filósofos franceses, eles questionam e pesquisam, estudam muito sobre o consumo e fizeram obras muito relevantes a respeito, que eu recomendo a leitura. Eles não são prolixos, dá para entender o que eles falam, então, até porque eu odeio gente que fica fazendo firulas com palavras, acho que tem que ser mais direto. E os caras conseguem fazer isso muito bem. 2 pontos que eles pegaram e para a gente tentar ajudar a fazer um raio-x do que está acontecendo hoje. O Maffezoli, ele fala que a gente está vivendo numa era de saturação, né? E o Lipovetsky, ele fala de uma época de recriação ou necessidade de se recriar. Qual o ponto de partida deles, né? O Maffezoli
ele percebe que tudo que a gente acreditava já não serve muito para a gente. Então, a sociedade, a matriz social está um pouco falecida, está um pouco infecunda, ou seja, as ideias elas acabam não nascendo porque a gente repete coisas anteriores para poder pensar o futuro. E assim, como é que você quer fazer o novo fazendo as mesmas coisas? Não tem possibilidade. E o que ele diz é que a gente está se desconstruindo e reconstruindo, só que a gente pensa sobre bases antigas. O que ele propõe é uma busca por coisas novas. Já o Lipovetsky, ele fala que quanto mais a gente, o liberalismo moderno, esse sistema que a gente vive, de que tudo é possível sem intervenção do Estado, a gente está meio à mercê da vida, né? A gente está meio desamparado, a gente é empaquetado sem poder fazer muita coisa. E uma coisa legal que ele fala é que a gente está diante da gente mesmo, a gente está sem rede de proteção, a gente não sabe o que vai acontecer e é uma oportunidade para a gente se criar, né? A gente pode falar assim, tá, ferrou, a gente não tem quem proteja, não tem quem nos ouça, mas é uma oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa diferente. Logo, tudo isso leva a gente para se questionar. A gente tem uma época de que previsões falharam, né? Tem vários livros, inclusive um que eu recomendo fortemente, que é a Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que ele fala que a gente tem sempre um pensamento a gente tenta entender o que aconteceu, mas nunca prevê o que aconteceu, porque a gente não tem ferramentas para fazer isso. O jeito é você tentar fazer a melhor forma possível agora para não ter uma experiência ruim depois no futuro. E assim, coisas inimagináveis acontecem todos os dias. A gente sabe, a gente vê, a gente não espera por elas. E sendo assim, o futuro não é uma desculpa para a gente evitar de pensar e agir no presente. A gente não pode esperar que alguma coisa aconteça. Tem que ser agora. E acabou as regras, né? O que resta para a gente agora, sendo que a gente não tem mais regras? O que resta para a gente é transformação. Boa parte do que eu vou falar para vocês aqui agora é de uma pesquisa de uma think tank inglesa chamada Future Laboratory, que ela é bem bacana. Eu acho que ela é a mais lúcida de que existe hoje em dia. E ela fala muito que a gente está vivendo uma era de transformação. Mas de onde vem essa transformação, né? Ela capturou alguns pontos onde a transformação ela é mais rica e ela é mais evidente, né? Tem centenas de manifestações, não dá para enumerar todas, senão a gente vai ficar 9 horas aqui e eu ia ficar sem voz aí, enfim, ia foder tudo. Mas assim, a gente está mudando em relação ao capital, ou seja, a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente pensa sobre o dinheiro está mudando. Ao mesmo tempo, a gente tem também tecnologia, que é quase uma obrigação, que é quase uma coisa imperativa imposta, mas a gente também está lidando com isso e a gente está lidando também com a ansiedade do presente. Se a gente não tem como prever o futuro, a gente não tem como viver um pouco mais à frente, a gente só pode contar com agora. E isso traz ansiedade. Mas existem pessoas tentando, de alguma forma, sair fora desse círculo vicioso e criar o novo. Tá? E assim, eles coletaram uma série de manifestações que foram muito bacanas. E eu trouxe umas 3 que eu acho que ajudam a gente a entender, pelo menos tem um ponto de partida para a gente pensar em como fazer. Né? Não que a gente vai ter as respostas, né? Porque eu não tenho, ninguém tem. Eu estaria rico se fosse isso. Mas são 3 que a gente teria que prestar um pouco mais de atenção. A primeira delas, que é a mais urgente, chama anarcoeconomia. Né? Numa época que tudo é possível, a economia, óbvio, não ia passar desapercebida. Se a gente tem pessoas transitando entre si, transitando e trocando informações entre si, e a gente tem sistemas que ajudam nisso, óbvio, lógico, que a economia ia também ser afetada. A gente tem relações intuitivas que a tecnologia nos proporciona. Vou falar um pouquinho rapidamente a respeito. E o revivalismo, que é uma coisa muito interessante, que é o resgate de algumas coisas que a gente esqueceu e a gente está trazendo de volta para lembrar que a gente é humano. Tá? A primeira delas é a anarconomia, né, que é a busca por novas alternativas dentro do capitalismo vigente. Bom, o que seria isso? A gente está vivendo uma mudança de pensamento geográfico, principalmente das grandes companhias. Quem trabalha numa multinacional, quem trabalha em contato direto com uma multinacional, sabe como é que é o esquemão de a matriz impõe uma série de regras, guidelines de comunicação, de produto, blá, 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 e enfiam ela abaixo da gente. Hoje elas estão mudando, porque elas, ou seja, elas vão continuar fazendo isso, mas não mais nessas sedes, não mais na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, como a grande maioria é. Isso está arrumando para a China e para a Índia. E eu vou explicar para vocês como. E também tem uma outra coisa que é a economia social, né, que está muito forte no Brasil, está muito forte no mundo, e é um exemplo bem interessante de como fazer ter um enfoque mais humano sobre as coisas e não tão tecnocrático. Né? Quando a gente fala de
E tem 3 manifestações micro nesse anarcoeconomia que mostram para a gente esses exemplos. Uma é o hacktivismo, né? Vou dar um exemplo para vocês que para mim é o mais legal, que é o Kinetic, né? que é o negocinho lá, é o plugin da Microsoft, o add-on da Microsoft, para a gente poder brincar no Xbox. As pessoas começaram a hackear aquilo. E a Microsoft, em vez de falar assim, não, vamos fechar de novo, não vamos fechar, vamos abrir, eles criaram um projeto chamado Open Kinetic. Foi muito corajoso da parte da Microsoft, porque convidou pessoas que podem ajudá-las a pensar diferente, fazer um produto melhor, para participar do processo de criação. Ponto para a Microsoft, que eu achei muito legal, muito bacana. E muitas empresas fazem isso, mas assim, uma grande empresa como a Microsoft, que é conhecida como uma empresa fechada, que é uma empresa que não, o código fechado, ela se abriu. E quem sabe isso é uma possibilidade de uma Microsoft nova, mais baseada no que as pessoas também querem e estão fazendo. E outra, tem outros exemplos, o Wikileaks é uma delas. O movimento cultural criado a partir do Wikileaks, que é Anonymous, e uma série de outros elementos, que é o... esqueci o nome, desculpa. É o Laos alguma coisa. Enfim, são pessoas que estão se mobilizando em torno de uma ideia de liberdade para poder quebrar o sistema vigente. Tá? O sistema imposto vigente, né? Não o sistema vigente. Outra coisa que a gente percebe, que eu achei muito interessante, a inovação está com outro nome, está com 2 nomes, na verdade. É o Indovação e a Sinovação. Né? Inovação feita na Índia, inovação feita na China. No caso, são 2 emergências, são 2 potências e está difícil competir com eles. Né? O brasileiro, para competir com o chinês e com o indiano em termos de capital intelectual e manufatura, está muito complicado. E a gente tem 2 exemplos de pessoas de empresas, pessoas que estão fazendo isso acontecer de uma maneira muito sutil e muito agressiva, muito sutil, mas muito agressiva. Tem a Microport Medical, ou Microport Medical, que é uma empresa que faz... tem toda uma tecnologia que os Estados Unidos têm, que a Europa tem, que a Alemanha tem, só que eles fazem isso por 50% a menos do custo. E tem uma outra que mostra bem qual a importância da inovação. Você está muito mais perto do mercado, que é o seu ponto, que vai ser o seu filtro principal, como é a Índia. A Xerox se mudou para lá com o seu laboratório de inovação. Ou seja, a partir de agora, tudo que a gente fizer vai ter o olhar chinês e vai ter o olhar indiano. Né? O Brasil, infelizmente, não está muito nessa porque a gente não tem o volume de gente que tem lá para poder gastar dinheiro. Mas você sair dos Estados Unidos, onde a inovação partia de lá e a inovação partia de países emergentes, isso é muito legal, isso é uma oportunidade muito grande para a gente olhar para o próprio rabo e fazer alguma coisa. Tá? E a outra coisa da anarconomia é a economia social. A gente tem vários exemplos muito legais no Brasil, que são os bancos comunitários, tem as cooperativas de musicais, como por exemplo a Fora do Eixo, que fazem um trabalho muito interessante de ter uma moeda própria, de ter uma moeda que tem como base o real, mas é uma moeda que não está no capitalismo tradicional. Isso é muito legal, isso é muito bacana e é uma possibilidade de respiro para poder pensar algo novo no capitalismo. Cade, desculpa, só antes de você continuar, chegou uma pergunta aqui no Twitter sobre Brasilovação, digamos assim, inovação brasileira. Então, eu acho que a partir de agora seria a nossa chance de definir quem nós somos, né, em termos de inovação. O que a gente tem para oferecer para o mundo da nossa inovação, do que é só nosso. Eu, particularmente, não acho que é indústria, eu, particularmente, que não acho que é capital intelectual, como existe na Índia, por exemplo, que tem crânios de tecnologia. O que a gente tem de Brasil que é mais nosso, que é mais relevante? Talvez uma marca Brasil a gente tenha, que é uma coisa mais intangível e não necessariamente produção, poderia ser um caminho interessante para a gente. E eu, particularmente, acredito muito nisso e espero que a gente se apegue a isso para poder criar alguma coisa nova. Mas é muito mais conceitual